Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se você deve dar um alimento seco ou úmido para o seu gato. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, o vídeo de hoje é um tema bastante importante e que muitos de vocês podem achar que já sabe a resposta, né? Muitos de vocês já acompanham, né, informações sobre gatos na internet, já escutam da importância de dar um alimento úmido para os gatos, mas o tema ele é um pouco mais complexo do que parece, tá? A resposta não é tão simples e ela pode variar bastante dependendo da ocasião, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final para você entender tudo sobre esse assunto. A primeira questão que nós vamos falar aqui hoje, então, é sobre a história dos alimentos animais, só para contextualizar aqui para vocês. A indústria de alimentos animais, pessoal, ela começou é bastante recente, tá? Em torno aí de 100 anos que ela começou, mas ela começou muito ruim, como qualquer coisa no mundo, né? E foi evoluindo ao longo do tempo. Então, ela começou através dos seres humanos querendo dar um destino a restos e sobras de alguns alimentos humanos que eles não viam muito sentido, o humano não ia consumir aquilo, eles não queriam desperdiçar, mas não é só desperdiçar, né? Porque o ser humano sempre pensa ali em lucro, né? E tudo mais. Então eles, na verdade, eles queriam aproveitar tudo para ter o máximo de lucro possível. Então, por exemplo, os abatedouros animais e tudo, eles abatiam os animais, né? Comercializavam as carnes e tudo, só que sobravam pedaços dos animais, sobravam órgãos e tudo que o ser humano não consumia de forma alguma. Então, eles pegavam isso e começaram, então, a desenvolver os alimentos para os animais oriundo desses restos de alimentos humanos, mas que os humanos geralmente não consumiam, ou era um pedaço de carne ali que estava meio estranho, não estava muito saudável, né? Enfim, esses restos aí de alimentos. Então eles pegavam isso, né, secavam, transformavam ali em kibbles, né, em pellets desidratados e tudo, e começaram assim, né, a comercializar a ração animal. Nessa época, então, eles nem se preocupavam, né, com a nutrição, né, com as exigências nutricionais de um gato ou de um cão. Eles simplesmente pegavam aqueles alimentos humanos ali que não ia usar, fazia o alimento para animal e comercializavam aquilo. Eles não tinham preocupação alguma com a nutrição animal e é de se entender, né? É bastante antigo. Imagina a pessoa começando a produzir um alimento animal lá por volta de 1920, né? Então, naquela época nem os próprios tutores se preocupavam tanto com isso, quem dirá as indústrias, né, que estavam comercializando aqueles alimentos, tá? Mas ao longo do tempo isso foi evoluindo e hoje a indústria de alimentos animais é uma das indústrias mais evoluídas e tecnológicas, né? Se você parar para pensar, você fazer um alimento completamente balanceado ali, que tem tudo que aquele animal precisa em kibblzinhos assim desse tamanhozinho, isso é algo muito tecnológico e isso fornece para os nossos animais uma longevidade que antigamente eles não tinham, né? Então hoje em dia está tudo muito ótimo, graças a Deus. Além da ração normal, né, a gente tem as rações medicamentosas que dão suporte à saúde do gato, dependendo da condição de saúde, né, da doença que ele está enfrentando ali. Aqui no Brasil a gente ainda é um pouco atrasado, né, em relação a isso, como na maioria das coisas a gente ainda, né, não é um país desenvolvido, então a gente é um pouco atrasado. Por exemplo, lá nos Estados Unidos existem rações medicamentosas de várias coisas, inclusive rações medicamentosas próprias para a saúde dentária. Aqui no Brasil a gente tem uma, né, que é a ProHealth, não é tanto assim de saúde dentária, mas ela tem um composto lá que dissolve a placa de tártaro, então ela pode ser considerada aí dentária, mas ela não é medicamentosa. Lá nos Estados Unidos, as rações renais não é uma renal para todos os casos de renal, lá tem rações para diferentes estágios da doença renal. Então isso é algo muito interessante. Olha quanto nós estamos evoluindo em relação à alimentação dos nossos gatos, né?
Então, tendo dito a história, né, desses alimentos, né, só voltando que eu falei mais voltado para o alimento seco, mas nessa época que começou a surgir o alimento seco, também já começou a surgir o alimento úmido, tá? Porque as indústrias ali que faziam enlatados, né, começaram a ver, opa, olha, eu posso reaproveitar isso daqui então e começar a fazer, né, enlatado de alimento para os animais. É uma forma a mais de ganhar dinheiro. Então, a indústria de enlatados, eles também começaram a entrar nesse mercado, tá? Então, surgiu quase que paralelo. Primeiro foram os secos, né? Mas logo depois já veio ali os alimentos úmidos também. Então, tendo dito isso, qual a diferença do alimento seco e úmido? A diferença, pessoal, ela, óbvio, vai variar de marca para marca, né? Mas, se você pega uma marca, uma ração, né? Uma marca de ração seca, a mesma marca de ração úmida, por exemplo, a Whiskas. Você pega a ração Whiskas e pega a ração, o patê, né? Ou o sachê Whiskas, o que vai mudar de composição nutricional, basicamente não é nada. Nutricional, ou seja, a quantidade ali, né, de proteína total, quantidade de vitaminas, quantidade de minerais, muda ali, né, o carboidrato, obviamente, porque é um alimento úmido, muda a umidade, mas questão de, principalmente de micronutrientes, questão de vitaminas e tudo, não muda muita coisa. O que mais vai mudar vai ter um pouco mais de proteína, menos carboidrato e mais umidade, tá? Mas em relação a nutrientes mesmo, nutricional, né, vitaminas e tudo, vai ser praticamente igual. Aí você vira e fala assim, Thiago, mas então se nutrientes é tudo igual, né, mas vai ter mais proteína na grande maioria das vezes, né, mais proteína, menos carboidrato, mais umidade, a escolha aqui ela é um pouco óbvia. Não é, tá bom? Parece que sim. Sim, eu olhando assim falo, não, sachê e patê é 1000 vezes melhor do que o alimento úmido. Mas existem vários fatores que influenciam na hora de escolher um alimento para gato que não está ligado somente a fatores nutricionais. A qualidade ali, né, daquele alimento. Tem várias coisas que é o que eu vou te falar aqui agora, tá? Então eu separei aqui os 4 principais fatores, eu vou falar de cada um deles para vocês entenderem, tá? Então a gente tem um alimento conveniente ou não, né? A pessoa pensa na saúde dentária, a pessoa pensa na saúde geral e nutrição daquele animal e também pensa na estimulação ambiental. Então esses geralmente são os 4 principais fatores que influencia uma pessoa a dar mais alimento úmido, ou dar mais alimento seco, ou dar, né, eles misturados ou exclusivos, enfim. Vamos falar primeiro sobre a conveniência. A conveniência ela é um dos principais fatores, se não o principal. O ser humano ele ama, né, coisas convenientes. Inclusive tem uma pesquisa muito interessante que mostra que cerca de 70% dos tutores de gatos, né, e cães, eles escolhem o seu veterinário com base na proximidade com a sua casa, que é uma das piores formas de você escolher um veterinário para o seu gato, só porque é perto da minha casa. Mas olha como que o fato de ser conveniente influencia a pessoa aí naquele veterinário só porque está perto. Então, ser conveniente aqui também geralmente vai influenciar negativamente na hora da escolha da ração seca no caso. Se a gente for comparar a forma de dar o alimento, é indiscutível que a ração seca ela é muito mais conveniente do que a ração úmida. A ração seca, se você quiser, você coloca ali no prato, vai trabalhar, você volta, às vezes ele nem comeu tudo e aquilo ali não vai estragar, ela fica para outro dia, para o terceiro dia, se precisar, né? Óbvio que ele vai perder questões nutricionais, tudo, sabor, né, cheiro, mas ela não vai ficar podre, ela não vai fazer mal pro seu gato ali no sentido dele ficar doente. Coisa que o alimento úmido fica. Então, se você pega e deixa vários potes com sachê e vai trabalhar, você volta, vai estar fedendo, vai ter pousado mosquito, vai ter proliferação bacteriana, aí seu gato comer aquilo de novo, ele pode ter uma gastroenterite, ele pode ficar doente, ele pode até ter um verme por conta daquilo, que o mosquito ele é atraído muito mais para aquele alimento úmido, ele pode botar ali um ovinho e tudo mais, né, transmitir algum verme.
Então, em relação a conveniente, a ração seca é muito maior do que a ração úmida. Então, a ração seca tem esse ponto positivo. E quando a gente fala de Brasil, isso é muito importante. Eu vou te falar mais pra frente qual é a minha recomendação para você em relação a dar ração seca ou ração úmida, tá? Mas a conveniência aqui também, ela atua na hora de uma escolha ruim de alimento. Por quê? Se a pessoa ela escolhe o veterinário com base na proximidade da casa dela, essa pessoa ela gosta muito de conveniência. Então, quando ela vai no supermercado, ela vai fazer o quê? Ela aproveita que ela já está lá comprando a sua comida e tudo, e vai lá e compra a ração que está no supermercado. Só que você sabe que as rações de supermercado são as piores que existem, né? São as mais, assim... Quando a gente fala de questão nutricional, geralmente as que estão no supermercado sempre são prêmios ou estandarte. Então tem uma qualidade muito pior. Então essa pessoa ela vai comprar uma ração ruim. Até na questão de areia, né? A pessoa às vezes ela é tão conveniente que ela, até a areia dela ela compra no supermercado, né? Ou em farmácias, que hoje em dia tem farmácias que vendem de tudo, né? Inclusive areia e ração. Às vezes a pessoa ela só compra areia e ração em supermercado e farmácia. Ela nem se dá o trabalho de ir até um pet shop para escolher uma boa ração. Para pelo menos ter a oportunidade de ver uma ração de alta qualidade e ter a possibilidade de escolher ela. Então, ser conveniente é um grande fator que leva a pessoa a escolher o tipo de alimento que ela vai dar para o gato. A segunda questão, né, a saúde dentária, é um fator, mas as pessoas elas dão muito valor para o tipo de alimento quando a gente fala de saúde dentária. Elas acham que o impacto do alimento ele é muito grande. Ele influencia, sim, mas uma pequena parcela. A saúde dentária é uma questão multifatorial. Várias coisas influenciam ela. Inclusive, o próprio animal, a própria genética, a própria fisiologia daquele animal específico. Tem gatos que desenvolvem tártaro. Se você pegar um gato, a mesmo ambiente, tudo é igual, mesma ração, mesma idade, tudo. Talvez um gato ele desenvolva tártaro assim, extremamente mais rápido do que outro. Então tem questões até específicas do próprio animal. Portanto, o alimento ele desempenha um papel, mas não um papel gigantesco como as pessoas acham. Tem pessoa que acha até que a saúde dentária ela é assim. A única coisa que influencia é a alimentação. Mas não é. Quando a gente compara então um alimento seco com alimento úmido, também tem outro erro, que é a pessoa achar que alimento seco vai trazer mais saúde dentária, mas não é. A pessoa acredita nisso pela questão de é crocante, então o gato ele vai mastigar ali, né? Vai raspar os dentes, vai limpar o dente, mas não. O gato ele não é um animal que tem um ato mastigatório. Ele morde 2, 3 vezes, já engole. Então esse poder abrasivo que a ração seca poderia ter não é tão grande assim nos gatos. Aí a ração seca, por ter mais carboidrato, é o contrário, ela pode acabar influenciando mais o surgimento de tártaro. Enquanto o alimento úmido tem ali, né, geralmente 10 a 15% de carboidrato, enquanto um alimento seco, geralmente a média, né, é de 30 a 36% de carboidrato. Quando a gente compara isso, né, e levando para a questão que é a bactéria, né, o tártaro, tudo isso, ele precisa de carboidrato, de açúcar. A gente vê que o alimento seco, na verdade, ele pode predispor um pouco mais o tártaro, mas não é grandes coisas. Não é, nossa, então eu vou dar só sachê só porque por conta disso. Não, a diferença é pouca, tá? Não tem uma importância relevante assim ao extremo como muitos de vocês acreditam, tá? Falando de saúde geral e nutrição, a questão do sachê aqui, ele vai ser melhor. Por quê? A vitamina é igual, essas questões são iguais, se pegar a mesma marca, até os ingredientes vão ser extremamente parecidos, só mudando a composição do úmido ali, que talvez tenha um componente aglutinante, né, para dar essa consistência como se fosse uma gelatina ali, né, esses ingredientes específicos do úmido, mas tirando isso, a mesma marca com uma ração e um sachê ali igual, os ingredientes também vão ser parecidos, mas o que muda mais é a porcentagem de proteína e a porcentagem de carboidrato e a umidade. Então, quando a gente pensa em um gato, que é um carnívoro obrigatório,
o que a gente busca? Alta proteína, baixo carboidrato. Parecido ali com uma presa natural, com um rato. Um rato teria por volta ali de 55%, 50% de proteína, 4, 5, até 9% de carboidrato no máximo. Então, esse é um alimento preferido pelos gatos. E o sachê ele se assemelha à composição assim, muito perto de um rato. Então, é de se pensar que ele vai ser mais saudável aos gatos. Além dessa composição em relação a proteína e carboidrato ser mais adequada, tem a questão da hidratação. O gato ele é um animal que, na natureza, ele desenvolveu para se hidratar através da presa, não para beber água de poça, de rio. Aí traz esse gato para dentro de casa e bota ele numa dieta exclusiva de ração seca, ele vai viver desidratado cronicamente, uma desidratação leve que você não percebe, mas isso ao longo dos anos vai matando néfrons, até esse gato lá com 10 anos para mais demonstrar, né, que ele está doente renal, que essa doença renal já vem acontecendo há anos, mas quando ele mostra, quando é visível em exame, já está avançado. Então, sendo um problema gigantesco, né, dentro da medicina felina, o sachê aqui é imprescindível na prevenção. Uma ração seca ela vai ter ali 5 a 10% de umidade no máximo, no máximo 12 ali. Enquanto um sachê pode chegar a 80, 90% de umidade. Então olha como que isso vai impactar na saúde do gato. Quando a gente fala de hidratação, a gente acaba que associa somente a saúde urinária. Mas a hidratação ela desempenha um papel na saúde geral do gato por completo. Todo o corpo, todo o órgão, tudo precisa de água para trabalhar da forma correta. Se o animal tem uma desidratação crônica há muito tempo, todas as funções orgânicas desse gato vão ser afetadas. Então, é muito além do que a gente imagina, né? Os malefícios de uma desidratação. E o sachê que ele vai entrar com esse ponto positivo. Mas aí tem a questão do... Ah, Thiago, mas ela é 90% de umidade. Então, para o meu gato adquirir a mesma quantidade de calorias que ele precisa de uma ração seca e de uma ração úmida, ele vai precisar mais quantidade de ração úmida, né? Sim. Aí entra a questão do preço, né? Entra a questão que no Brasil não é dos mais baratos, não é dos mais acessíveis. Tem barato? Sim. Tem pessoas que conseguiriam dar uma alimentação só de sachê, mas algumas também não vão conseguir. Então isso também é um fator que eu não coloquei aqui, né? Mas um quinto fator seria, com certeza, principalmente no país em que vivemos, o preço, tá? Uma dieta exclusiva baseada em somente alimento úmido, o preço é bem maior do que um alimento seco. Óbvio. Nossa, Thiago, eu dou a ração mais cara que tem no mercado pro meu gato. Óbvio que você conseguiria dar só de sachê. Se for pegar o sachê mais caro, talvez não. Mas dar só sachê, dependendo do preço, para igualar essa ração mais cara que você dá, conseguiria. Agora, a pessoa que já dá a ração seca mais barata, porque é que ela tem condição ali, infelizmente, ela não vai conseguir dar só sachê para aquele gato. Então, o preço é um fator muito importante aqui também. Então, quando a gente fala de saúde geral e nutrição, o sachê ganha, tá bom? E em relação à estimulação ambiental, o que é estimulação ambiental? É tudo, tá? Eu não vou falar aqui, sair falando de enriquecimento ambiental aqui nesse vídeo, não. Mas um dos tópicozinhos ali... Tópicozinhos não, um dos tópicos, né, importantes de estimulação ambiental está a alimentação. Inclusive, muitas pessoas desconhecem e negligenciam a alimentação como forma de estimular um gato. Como que você pode estimular um gato com alimentação? Principalmente com quebra-cabeças alimentares, que são aqueles quebra-cabeças que o gato tem que pensar como que ele vai tirar a ração dali. Tem bolinhas que tem só um furinho, o gato tem que ficar batendo com a patinha para cair. Tem uns que ele tem que enfiar a mão lá dentro para tirar. Tem uns que ele tem até que pensar onde ele tem que encostar para tirar aquela ração. É um ótimo estimulante para gatos. Eu sempre falo que é assim, imprescindível que você tenha dentro da sua casa.
vai simular um tipo de caça que o seu gato tem na natureza, que não é só a caça ativa dele correr atrás de um rato, mas uma caça mais de raciocínio, dele ter que pensar como que ele vai tirar aquele bichinho ali de dentro. O gato ele caça dessa forma também. E quando a gente fala de estimulação ambiental através da alimentação, o tipo de alimento que vai estar aqui principalmente é a ração seca, é um petisquinho. Não, eu desconheço existir algum tipo de quebra-cabeça alimentar que tenha disponibilidade de usar um alimento úmido ali, né? E mesmo se tivesse, talvez o gato ele não teria muito interesse, não ia conseguir tirar porque é úmido, né? Ele ia sujar a pata, ia ser estranho, né? Então, geralmente os quebra-cabeças alimentares são com alimento seco. Então, quando a gente pensa em comodidade, na comodidade, pessoal, a questão que eu falei de você deixar livre ali, né? A ração seca pode, o alimento úmido, o gato ele tem que comer ali, né? Em 1-2 horas no máximo ali. Depois ou você refrigera na geladeira e dá no mesmo dia, ou você já vai ter que descartar se ele não comer de novo. Ou a ração seca, além dela poder fazer isso, existem alimentadores automáticos de ração seca. E lembra que eu falei que a gente é um pouco atrasado aqui? Lá nos Estados Unidos existe já alimentador automático para alimento úmido. Ele fica ali dentro, ele fica refrigerado, né? Esse alimentador automático ele refrigera aquele sachê, ele fica ali, né, bastante conservado. Aqui no Brasil a gente não encontra isso, né? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, talvez se a pessoa ela pensar só nessa questão de deixar disponível e ela ter dinheiro para comprar um alimentador automático, ela poderia fazer essa transição. A comodidade nesse sentido não ia desempenhar um papel e um fator aqui na hora da escolha. Mas a nossa realidade é, em relação à comodidade e à estimulação ambiental, a ração seca ganha. Em relação à saúde dentária, apesar de ser pouco, mas ganha, e saúde geral e nutrição, o sachê ganha. Preço vai variar, mas geralmente a ração seca vai ganhar. Então, chegando ao tópico final e principal do vídeo, que é o que dar então, Thiago? Qual escolha eu devo fazer? A minha recomendação é as duas. E dependendo da fase de vida, você vai mexendo na proporção delas. A ração seca, você deixa ali no ambiente, você não precisa preocupar em estragar. Você vai usar nos quebra-cabeças alimentares. O petisquinho você vai espalhar pela casa ali antes de sair, para o seu gato ficar caçando ali. Tudo isso é muito interessante. O alimento úmido vai trazer mais proteína, menos carboidrato, mais umidade. Só que, qual que é um grande problema aqui também que eu esqueci de mencionar? Os sachês que nós temos no Brasil disponível, com a minha experiência de avaliações, que vocês sabem que eu já avaliei quase todos os alimentos que a gente tem, tanto seco quanto úmido, os sachês não têm uma qualidade tão grande nutricional. Ó, igual eu falei, né? Se você pega uma ração e o sachê da mesma marca, eles vão ser parecidos, quase iguais, só mudando as questões que eu disse. Mas quando a gente pega uma ração top com um sachê top, a discrepância é muito grande ainda nutricionalmente. A ração vai ser muito mais completa e muito melhor em relação a ingredientes e tudo mais. Então a gente tem esse ponto também. Por isso que eu gosto muito de mesclar as duas. Aí dependendo da fase da vida, você vai dar mais de um do que de outro. Por exemplo, quando o gato ele é ali jovem, bem jovem, filhote até jovem adulto, esse gato ele pode comer mais ração seca, principalmente na fase de filhote, né? Que ele está precisando se desenvolver muito, precisa consumir alta quantidade de caloria. A ração seca ela tem essa densidade calórica maior do que o sachê. Então esse gato filhote ele vai comer, precisa, né, realmente comer mais ração seca e menos sachê. Mas o sachê tem que estar na dieta desse gato filhote. Por quê? Para ele acostumar com diferentes sabores, diferentes texturas, para quando ele começar a comer mais sachê, ele estar adaptado àquilo. Porque se esse gato ele cresce a vida inteira só com ração, aí na hora que precisa dar sachê, ele não vai comer. Então, filhote vai comer mais ração seca e menos ração úmida. Mas a ração úmida tem que estar presente e em variedades, sabores e texturas diferentes.
Aí esse gato passa para jovem adulto, a mesma coisa. Vai comer mais ração, menos ali sachê, mas o sachê já vai aumentar um pouquinho quando comparado no filhote. Mas ele ainda pode ter como fonte principal a ração. E o sachê ali, para dar um suporte para a hidratação dele. Aí quando a gente vira e fala de um gato idoso, aí essa balança já tem que começar a pesar mais pro alimento úmido. O idoso que eu falo aqui, quando o gato passa de 8, 10 anos, ele tem que começar a comer um pouco mais de sachê do que de ração seca. Porque ele idoso, o metabolismo abaixo, ele tem maior predisposição à obesidade, ele tem maior predisposição a hipertireoidismo, ele tem maior predisposição a diabetes, ele tem maior predisposição a doença renal, a processos cancerígenos, a problemas gastrointestinais. E se ele já tendo uma saúde mais debilitada, oriundo da idade dele, ele ter viver em desidratação, mesmo que leve, mas crônica, a chance desses processos patogênicos surgirem é muito maior. Então, o gato idoso ele já tem que começar a consumir mais sachê do que a ração seca, tá? Essa é a minha recomendação geral com base na nossa situação aqui no Brasil. Porque a ração seca tem seus benefícios, a ração úmida tem seus benefícios. Então, utilizar as duas em conjunto é o que se tem de melhor. Se você tem condição de dar só sachê do melhor sachê que tem, top. Mas aí você vai deixar, por exemplo, de usar um quebra-cabeça alimentar. Quando você precisar ficar ali mais tempo fora trabalhando, ele vai ficar sem comer 12 horas ali, 8 horas sem comer nada. Então percebe como que você pode até dar mais sachê, né? Mas a ração seca ela ainda vai ter que fazer uma pequena parte ali da vida desse gato. A não ser que você fique em casa o dia inteiro, você é aposentado, quer dar só sachê. Aí tudo bem. Mas na grande maioria das situações, a ração seca ela vai ser necessária. Então, utilizar os dois em conjunto é o melhor. Lembra que eu te disse lá no começo do vídeo que a resposta não era tão simples? Pois então, o sachê é melhor? No geral sim. Mas a ração seca ela também tem seus pontos positivos e que é necessário utilizar visando um bem-estar e uma vida boa para o gato, como estimulação ambiental e comodidade e tudo mais. Então, utilizar os dois em conjunto e tomar esses cuidados dependendo da fase da vida que eu te mencionei. Filhote, mais ração seca, menos úmida, mas a úmida tem que estar presente. Adulto, ele vai comer mais ração seca, mas a úmida tá ali, ó. Aumentou de quando ele era filhote, mas ainda está em maior quantidade, mas a ração seca ainda ela se sobressai. Mas a úmida está ali, prevenindo o problema renal, gerando uma maior hidratação para aquele gato. Quando ele fica idoso, aí a úmida já tem que ultrapassar um pouco para prevenir todos esses problemas que um gato idoso é muito mais propenso, tá bom? Então, deixe aqui nos comentários o tipo de alimentação do seu gato, se ele come mais ração seca, mais úmida, né? A fase de vida dele, se ele tá idoso e se ele come mais sachê, enfim. Deixa tudo aqui nos comentários que eu gosto muito de ler o que vocês têm a dizer, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque sim, você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.